Olá, pessoal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jéssica e esse é o canal Violão para Valer, um canal onde você vai ver dicas, tutoriais de violão para você que está querendo aprender. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre palhetas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como segurar uma palheta, qual a melhor maneira de utilizar. Muitas vezes a gente acha que o som não sai da maneira que nós queremos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre palhetas e, no fim, alguns exercícios para te ajudar aí a ter uma melhor utilização da palheta, tá bom? Se você gosta dessa ideia, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal que você vai estar ajudando muito. Então, vamos lá. Quando nós estamos iniciando, pessoal, no estudo do violão ou de qualquer instrumento, mas no violão especificamente, é importante que nós mesclemos aí entre tocar a mão direita com a mão e tocar com palheta. Por quê? Porque quando a gente pratica só com a mão, aí quem está iniciando, os estudantes de violão, eles acabam depois têm uma dificuldade, têm reclamações a respeito da utilização da palheta. E quando a pessoa pratica focada só na palheta, daqui a um tempo, se quiser tocar com a mão também, vai haver uma dificuldade no aprendizado. Então, quando a gente está iniciando o estudo, é interessante que você faça das duas maneiras. Às vezes você toque com a mão, às vezes você toque com a palheta. Para quê? Para que você vá evoluindo com os dois, vai evoluindo com ambos. Então, se você está iniciando agora e toca só com os dedos, por exemplo, mescla de vez em quando, pega a palheta, toca com os dedos, toca com a palheta, porque assim você vai conseguir evoluir com os dois de uma maneira, vamos dizer, saudável. Porque se eu tocar só com palheta, daqui um ano, por exemplo, eu quero tocar com os dedos. Talvez vai ser até mais difícil. Então, quando a gente não sabe tocar, é mais fácil o aprendizado, para que não fique aquela coisa mecânica. Então é isso. Se você está iniciando, se você está me assistindo para aprender, faça isso. Às vezes toque com a mão e às vezes toque com a palheta. Certo. Agora, falando aqui um pouquinho sobre palhetas, então. Nós temos palhetas de diferentes materiais, de diferentes espessuras, e isso tudo vai refletir no som do seu violão, o material vai refletir no som e a espessura também, e no conforto seu. Falando de espessura, nós temos as espessuras de extra leve ou extra finas, até extras pesadas, aí, que são palhetas mais grossas, mais duras. Essa que eu estou utilizando é uma palheta média. Então, a gente tem extra leves, leves, médias, pesadas e extra pesadas. Vai, então, da espessura mais fininha e mais grossa. As extra leves, elas são bem fininhas. Então, elas são bem moles, são bem levezinhas. E elas trazem um som para o seu violão como se fosse um pouco mais de um clique. Por quê? Porque elas são, como são muito fininhas, elas pegam o som de cada corda. Aparentemente, aos nossos ouvidos, ela parece que as cordas saem um pouco mais separadas no som. Então, traz essa impressão de clique. E as pesadas, elas são bem mais duras. Então, são muito utilizadas as pesadas, extra pesadas para tocar rock, heavy metal. Na verdade, as extra pesadas que são muito grossas, bem mais grossas que as finas, elas são muito utilizadas também no instrumento baixo, no baixo. Por quê? Porque o baixo ele tem cordas bem mais grossas e você precisa de mais força para estar ali puxando. Tanto que as pessoas
quando tocam com os dedos, elas tocam com esses dois dedos aqui, para ter uma força maior ao puxar. E as palhetas leves, elas não têm força, né? Elas são bem fininhas, então no baixo não faria sentido usar palhetas leves. E quando a gente sola também, geralmente a galera gosta de usar mais aí da pesada, média. Por quê? Porque quando você toca numa corda, se formos utilizar palheta bem leve, a probabilidade de você tocar uma cordinha só e ela encostar em outra é grande. Então, quando a gente sola, é mais interessante utilizar médias, pesadas, só para entender um pouquinho aí essa diferenciação. No meu caso, eu gosto muito de utilizar a média. No caso, é a que eu estou usando aqui. Mas vai muito do seu gosto. Você pode comprar palheta extra leve, leve, média até extra pesada e ir tocando, ir testando. Você vai perceber que em alguns ritmos, talvez a leve vai ficar melhor, em outros você vai achar o som da pesada mais bonito e o conforto também seu ao tocar. Isso é muito importante, você se sentir confortável. Então, no momento de escolher a palheta, o que é que eu te aconselho? Você tem ali palheta média, pesada, leve e vá tocando. A que você se sente mais confortável, você vai usando, vai conhecendo os ritmos, percebendo o som que você acha que fica mais interessante e manda bala. Então é isso. Isso foi só um resuminho para você perceber um pouquinho as diferenças aí das palhetas. Agora, pessoal, esse formato aqui de palheta é o formato mais comum. O formato mais comum aí, que é um triângulozinho onde um dos lados ele é mais afiado que os outros, ele tem um ângulo aí mais fino. Existem palhetas de diferentes formatos, tem palhetas que é um triângulo equilátero, né, onde os três lados são iguais, mas a mais comum é essa. E a ponta que a gente usa para tocar normalmente, né, o padrão aí, é utilizar a ponta aqui mais fina. Então, a gente seguraria para tocar com essa ponta mais fina. E agora, vamos falar sobre como a melhor maneira de segurar, então, uma palheta. Quando a gente segura a palheta, nós vamos usar esses dois dedos nossos aqui, que é o polegar e o indicador, fazendo o movimento de pinça, né, que a nossa mão faz, e o dedo também, para segurar qualquer coisa, né? A gente faz esse movimento aí de pinça, onde o dedo indicador, ele vai ficar basicamente na direção dessa ponta que a gente tem, que eu falei que é a mais afiada. Então, o dedo indicador ficaria nessa direção dessa ponta. E o dedo polegar, ele ficaria na direção, ficaria de forma aqui perpendicular, basicamente no outro, fazendo uma cruz, onde então o indicador vai apontar para essa ponta que você vai tocar no violão e aqui o polegar vai ficar perpendicular à sua palheta aí. É claro que os dedos eles podem se movimentar e não é obrigatório ficar exatamente aqui reto. Isso é um padrão, onde eu posso mexer meu dedo um pouquinho para cá, mexer para lá. Tem gente que toca mais assim, tem outros que tocam mais assim. E isso vai depender do seu conforto, mas essa maneira inicial de pegar seria assim. Eu mesma não pego retinho, eu pego um pouquinho mais para cá, ó, mais para baixo. Então, essa aí é a forma básica de segurar uma palheta. Quando nós vamos tocar no instrumento, nós não podemos descer a palheta no ângulo de 90 graus, né, que seria um ângulo reto aí. Não podemos descer assim.
O correto é que a gente desça fazendo uma angulação. Se eu estou descendo, eu viro um pouquinho. Se eu vou subir, porque o nosso braço, aqui, o nosso pulso, quando a gente toca violão, tanto com a mão quanto com a palheta, o nosso pulso ele faz um movimento. O braço faz um movimento e o pulso também. Não podemos tocar aqui reto. Não, é importante que haja essa movimentação do pulso. E com a palheta da mesma forma. Quando eu descer, quando eu for tocar descendo, eu não vou tocar assim reto. Não vou tocar reto. Eu vou tocar fazendo um ângulozinho. Porque a minha intenção é deslizar as cordas, não colocar a palheta lá para dentro, é deslizar, subindo da mesma forma. Repare então nessa movimentação do meu pulso. É importante, quando a gente está aprendendo, focar e prestar atenção nesse tipo de coisa. Não deixar tocar com o braço paralisado. Isso vai fazer com que você tenha dor no seu braço aí com o tempo tocando. Então, essa é uma dica importante também. Então, você aprendeu a segurar a palheta, deslizar, fazendo um ângulozinho, reparando nessa movimentação do seu pulso e do seu braço. E agora, nós vamos fazer 3 exercícios, onde nós vamos mudar só aqui os acordes. O ritmo aqui no violão vai ser assim. Desce, sobe, desce, sobe. Nós vamos contar. 1 e 2 e. 1 e 2 e. 1 e 2 e. Contando, lembrando que o tempo é muito importante. Vamos lá para o exercício número 1. Vamos utilizar aqui um sol e um ré. 1 e 2 e no sol e depois a gente muda para o ré. E assim vai, colocando na sua velocidade, lembrando aqui da movimentação. Vamos lá. Exercício número 2, vamos fazer agora com um Mi e um Lá. Vamos lá, então. 1 e 2. Você pode fazer mais devagar se tiver com dificuldade. 1 e 2 e... À medida que você for conseguindo, você pode ir aumentando a velocidade. O terceiro agora vamos fazer com o Dó e o Sol novamente. 1 e 2 e. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais rápido. 1 e 2 e. 1 e 2 e. Lembrando então que a velocidade vá devagar se você está no comecinho. E conforme você for tocando e percebendo que tá legal, você vai aumentando a velocidade aí, lembrando dessa marcação de tempo. Você pode utilizar um metrônomo para que o tempo fique corretinho, porque na música é muito importante dar essa atenção ao tempo. Vá devagar, não tenha pressa, pratique bastante com a palheta. Com certeza esses exercícios vão te ajudar. E é a prática, conforme você for tocando, você vai perceber com o tempo que o som do seu instrumento vai ficar melhor, aquela coisa mecânica
vai com o tempo ficar mais natural, mas quando a gente está aprendendo é de forma mecânica mesmo. Então dê atenção aí a isso que eu falei sobre fazer essa movimentação do braço, do pulso, segurar a palheta com esse formato aí que eu mencionei e manda bala, arrocha da sua maneira aí, vai dar certo. Eu agradeço a você que assistiu essa aula, que assistiu essa dica até o final. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quer tirar dúvidas a respeito de algo, coloca aí nos comentários, vai ser um prazer meu te ajudar. E você me ajuda se inscrevendo no canal, assistindo, compartilhando. É isso aí, eu agradeço muito. Um beijo e até a próxima.